Um colecionador de quadrinhos precisa traçar metas e objetivos. Você precisa ter foco, ser esperto e ter muita paciência. Depois de mais de 10 anos nessa vida de colecionador, eu posso dizer categoricamente que a paciência, além de ser uma virtude, muitas vezes pode ser recompensadora. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e no vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês sobre as minhas aquisições no mês de julho de 2023. E sim, eu sei que já faz um século que acabou o mês de julho, mas fora as tretas que aconteceram durante o recesso, que eu expliquei naquele meu vídeo que eu fiz falando sobre aqui o canal e sobre mim, nessas últimas semanas de agosto eu acabei ficando enrolado por causa da universidade, por causa de alguns afazeres e projetos que eu acabei entrando, coisas que futuramente vão vir à tona aqui no canal. Eu não vou adiantar nada agora, mas saiba que coisas interessantes vêm aí. Então eu sugiro fortemente que você se inscreva aqui no canal para não ficar fora dessa brincadeira. Assim, curtir esse vídeo aqui também seria interessante. Bom, caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui no canal ou seu primeiro vídeo das aquisições, vou explicar agora como é que funciona o esquema aqui. Como eu deixo bem evidente no título do vídeo, isso aqui é um bate-papo sobre as aquisições. Então eu não vou simplesmente pegar cada um dos quadrinhos que eu comprei, mostrar a capa, folhear eles e passar pro próximo até ter mostrado todos. Não, nada disso. No caso, eu vou mostrar os quadrinhos e falar um pouco sobre eles, sobre minhas perspectivas e impressões. A grande proposta do vídeo então seria como se nós dois tivéssemos ido numa loja de quadrinhos, ou livraria ou num sebo, dado uma volta e comprado algumas coisas. Daí na saída a gente se encontra e fala assim, e aí, comprou o quê? Então eu, com toda a empolgação do mundo, vou pegar minha mochila e falar assim, ah mano, peguei isso aqui por isso, isso e isso. Nisso eu também já vou tocar num segundo ponto antes da gente começar com as aquisições. A maioria dos quadrinhos que eu vou mostrar aqui, assim como eu mostrei nos vídeos anteriores e como eu vou mostrar também no futuro, são títulos que eu não li ainda. Bom, no caso do vídeo de agora, eu não li nenhum desses títulos que eu vou mostrar, porque essas aqui são as aquisições e a minha pilha de leitura são outros 500. Então, caso tenha rolado alguma confusão nos outros vídeos de aquisições, tô esclarecendo aqui que o lance do bate-papo sobre as aquisições não envolve uma resenha, porque, poxa, como eu poderia fazer uma resenha de alguma coisa que eu nem li? Claro que vai ter alguns materiais que por N motivos eu vou ter mais conhecimento do que outros, seja porque eu li a sinopse completa, ou li ou assisti alguma resenha, ou por algum caralho de motivo eu caí numa sala de bate-papo com um monte de gente falando sobre aquilo. Mas isso tudo é uma questão de experiência que vai dar fluidez pro bate-papo, da mesma forma como seria a gente trocando uma ideia na saída da loja de quadrinhos. Claro que eu também sei de gente que lê quadrinhos em scan e isso funciona basicamente como um termômetro para eles saberem o que eles vão comprar ou não. Mas eu não sou assim porque eu não gosto de ler em scan. O que me chama atenção no quadrinho, que me dá interesse na história e me leva a comprar ele, parte de uma lógica doida que funciona perfeitamente na minha cabeça. Outro ponto que eu também acho interessante de comentar antes da gente começar é que eu não compro lançamentos porque eu só compro coisas em promoção. E também não é qualquer promoçãozinha que vai me fazer desembolsar dinheiro, porque minhas aquisições são bem alinhadas com a realidade do meu bolso. Então, dificilmente você vai ver um vídeo meu de aquisições aqui, no sentido de que, por exemplo, a gente tá aqui no vídeo de aquisições de julho e eu mostro um quadrinho do checklist de julho da editora. Julho, junho. Difícil que isso aconteça, a não ser que role uma mega promoção ou aquelas promo bugs. Mas se você consegue comprar quadrinhos sem descontos, ou se você consegue pegar um ônibus com 10% de desconto, sucesso pra você. O que eu tô falando aqui é da minha situação em particular. Ah, e também, como sempre, os quadrinhos aqui não estão agrupados por loja que eu comprei ou coisa do tipo. Eu só empilhei eles aqui de um jeito confortável e vou pegando do topo até o final. Então beleza, acho que eu já dei um panorama geral de como vai funcionar o vídeo aqui. Então depois não vem dizer que foi tapeado porque assisti o vídeo achando uma coisa e no final foi outra. Então partiu aquisições agora, começando com Final Fantasy Lost Stranger, que eu já digo que eu tenho uma grande falha na minha formação nerd, ou que alguns podem até considerar uma grande falha de caráter, que no caso é que eu nunca joguei Final Fantasy. Embora eu tenha feito parte da geração PlayStation 2, nenhum jogo da franquia Final Fantasy chegou a passar por mim, então eu não faço a menor ideia do que se trata esse jogo, qual que é a lore dele. Mas eu também confesso que games não é lá muito minha praia, tanto que nunca ter jogado Final Fantasy não é uma das únicas falhas de caráter nerd que eu tenho. Fora esse jogo, eu também nunca joguei Resident Evil nem God of War, esses grandes clássicos do PlayStation 2. E eu tenho muitos amigos que eram viciados nesses dois jogos, nesses três, né, até Final Fantasy, mas pra mim nunca chegou a chamar atenção, sabe? Porra, na minha época de PlayStation 2 eu jogava o quê? Era GTA, Bomba Pet, adaptação de Madagascar, adaptação de Futurama e mais um monte de adaptações de filmes e séries pra jogos. Com isso, você deve estar se perguntando por que caralhos que eu comprei essa porra aqui? E bom, foi basicamente porque eu li a sinopse e achei
interessante. Eu, particularmente, curto bastante essas histórias tipo shounen, que no caso dá pra citar Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball e etc. Então, quando eu acabei vendo isso aqui numa mega promoção, eu resolvi pegar, porque no primeiro momento, quando eles anunciaram esse lançamento aqui, eu não ia pegar não, porque mangá tá muito caro e não dá pra sair investindo em qualquer coisa. Mas como na promoção acho que tava mais ou menos a metade do valor, eu pensei, vale a pena então. Então eu falei, peguei o volume 1, volume 2, volume 3 e o volume 4. Todos numa mega promoção. E esses são todos que saíram até agora. Acho que tá pra sair o volume 5. Se já não tivesse sido lançado. Mas daí eu espero a próxima promoção e tá feito o brick. Quando eu fui de volta pra casa durante as minhas curtas férias de inverno, eu aproveitei pra fazer um tour por sebos da região metropolitana de São Paulo. E como vocês vão ver agora, essa minha viagenzinha rendeu bastante, pra não dizer o mínimo. Então a próxima aquisição aqui, vindo direto de um sebo, foi Batman, Eu Coringa. Que eu não faço a menor ideia do que seja essa história aqui, mas eu dei uma folheada nela e pensei, porra, o precursor do Batman que ri. Então o Scott Snyder não é tão visionário assim. Mas beleza, eu posso até estar falando besteira e a história aqui não tem nada a ver com isso. Mas esse tipo de quadrinho aqui, com uma história curta, sendo edição única e barato, me interessa bastante. Porque, bom, é uma edição única, então você não precisa ter lido nada antes e nada depois dele, sabe? Não vai se matar indo atrás de mais coisa depois disso aqui. E também se for ruim, você não vai se rasgar de ódio porque também pagou pouquinho. Mas eu particularmente sempre imagino que histórias curtas assim vão no mínimo te divertir. A próxima aquisição então é Mulher Gato, Guardiã de Gotham. Aí a parte 1 e a parte 2. No caso, eu não faço a menor ideia de que ponto cronológico essa história aqui se passa e também do que ela se trata. Mas como eu disse no vídeo de aquisições anterior, a Mulher Gato é uma personagem que me interessa bastante. E aqui também foi o mesmo esquema da história do Coringa que eu comentei anteriormente. No caso, 2 revistinhas baratinhas e essa aqui é uma minissérie, né, que já tá concluída, então fechou. E também tem outra história engraçada que, há muitos anos atrás, eu passei num sebo lá em Pinheiros, que numa rua aleatória que eu tava passando, porque eu também sou muito de bater perna. Então, às vezes eu preciso ir pra um lugar, aí invento de fazer um caminho nada a ver e nessas eu acabo descobrindo coisas. Enfim, o lance então foi que eu cheguei nesse sebo e como sempre fui ver o que eles tinham de quadrinhos. No fim das contas não tinha nada que me interessasse, mas eu acabei encontrando esse gibizinho da Mulher Gato. No caso, era uma publicação da Editora Abril chamado Mulher Gato nas Ruínas da Inocência. E eu nunca tinha visto ou ouvido falar desse quadrinho, só que ali na hora eu dei uma olhada e me pareceu interessante. Então eu pensei, tá, vou levar, né? Daí eu peguei ele, levei lá no caixa e perguntei pro cara quanto que custava. Aí o cara pega e me fala, essa aqui é R$15. E eu fico, oi? 15 conto nessa revistinha? Sério, era uma revistinha fininha, tipo essa aqui, com capa crochê e tudo mais. E tudo bem que o preço tava em novo cruzado, daí não tem como comparar e tal. Só que, porra, mano, 15 conto numa revistinha dessa? Pra mim não dá, velho. Pagar esse tanto numa revistinha fina assim, pra mim é sem condição. Daí eu falei pro cara, tá, beleza então, obrigado. E saí fora. Só que desde então eu fico pensando, caraca, um dia eu vou encontrar aquela revista por uns 5 conto e vou ter ganhado daquele cara no psicológico. Por isso então que conseguir umas revistas assim da Mulher Gato por menos de R$5 me deixa feliz pacas. Bom, seguindo aqui então, eu consegui um combinho de Era Venenosa. No caso, o primeiro foi então Batman Era Venenosa e o outro foi Batman Arqueiro Verde Futuro Venenoso. Mas eu disse que foi um combo não porque eu comprei as duas juntas, mas sim porque coincidentemente as duas histórias são sobre a Era Venenosa. E que nem os títulos anteriores, eu não faço a menor ideia do que se trata essas duas edições aqui, mas fiquei feliz de pagar barato em duas histórias fechadas. Mas a Era Venenosa é outra personagem que eu curto bastante, só que eu acho que ela é muito injustiçada. Porque, saca só, a primeira aparição dela foi em Batman 181 de 1966. E originalmente ela era simplesmente uma femme fatale ladra de joias. Um típico fruto da sua época. Só que a personagem deu sorte que os artistas e editores viram potencial nela e ela perdurou pelos anos. E nisso a personalidade e origem dela foram recontadas várias e várias vezes. Até chegar na versão que a gente conhece hoje, que seria a bioquímica fanática pelas plantas. Só que isso é pouco pra descrever a Era Venenosa. Porque, porra, por muitos anos ela deixou de ser simplesmente uma ladra e passou a lutar pela preservação do verde. Muitas vezes até a dominação total da vida vegetal. Mas isso é só um detalhezinho. Mas ela também agredia aqueles que atacavam o meio ambiente. O que faz dela ser nitidamente uma ecoterrorista. Mas esse termo ecoterrorista vai mais pelos métodos dela. Que daí pra você saber bem você tinha que ver as histórias dela. Só que esse ponto de ver as histórias dela é muito interessante. Porque dependendo da história, principalmente do Batman, né? Então, dependendo da história do Batman que você vê ela aparecendo, você pode acabar vendo essa fase
face ecoterrorista dela, ou simplesmente mais uma vilã genérica que tá atrás de riqueza e fortuna. Mas isso vai depender mesmo de quem tá escrevendo a história, de quem tá conduzindo ela. E eu tô falando isso porque você pode muito bem ter assistido algum episódio aleatório daquela série animada do Batman, em que aparece a Era Venenosa e pensar assim, porra, mas essa é só uma ladra de joias? Não vi nada de profundo nisso. Mas isso se deve pelo lance que eu acabei de falar. A personagem vai aparecer da forma que a pessoa que tá conduzindo a história quiser. Só que, pra sorte da personagem, hoje em dia a DC Comics tá meio que estabelecendo de vez qual que é a essência da personagem. Ou seja, em histórias atuais ou futuras, você vai ver a Era Venenosa como uma ecoterrorista mesmo. Quer dizer, dizendo mais uma vez sobre o termo ecoterrorista, isso é só uma forma de descrever a personagem mesmo. Porque, porra, o que tem de errado em salvar o planeta? Sério, porque afinal de contas a gente vive nele, né? Então quem tá fazendo mal pro planeta tem mais é que se fuder mesmo, né? Zoeira, ou será que não? Mas brincadeiras à parte, eu acho que vale comentar também que a versão da Uma Thurman da Era Venenosa no filme Batman e Robin é meio que uma mistura desses dois conceitos da personagem, sendo meio femme fatale e meio ecoterrorista. Mas outro ponto importante também na história da Era Venenosa, além da criação da Arlequina, e sério, isso não é brincadeira, a chegada da Arlequina na vida da Era Venenosa é meio que um ponto de virada, porque a dinâmica das duas é simplesmente perfeita, tão boa quanto a do Besouro Azul e o Gladiador Dourado, que eu citei num outro vídeo. Então, se você não sabe que dupla é essa, depois dá uma conferida lá. Mas enfim, um outro ponto importante, além da criação da Arlequina, é a participação da Era Venenosa na série DC's Bombshells, que infelizmente a Panini nunca publicou aqui no Brasil, o que é outra baita sacanagem pra não dizer o mínimo. Essa história, que curiosamente é baseada numa linha de brinquedos, mostra uma realidade alternativa onde as super-heroínas do universo DC estão na linha de frente da Segunda Guerra Mundial. E é nesse contexto onde a gente vai ter a Era Venenosa finalmente desabrochando, com o perdão do trocadilho, o seu potencial máximo, além de ver as muitas nuances da personagem. E nisso, apesar de ser uma terra paralela, a gente acaba conhecendo mais da Doutora Pamela, e a personagem evolui tanto nessa série que ela deixa de ser Era Venenosa para se tornar Rainha Era. E isso, pra quem não conhece a personagem, pode parecer só uma troca de nome bobo, só que de fato é um ponto de evolução pra ela, onde ela deixa de ser simplesmente uma vilã, abandonando a faceta venenosa dela. Por isso que o Poison sai do nome. No caso, o nome original dela é Poison Ivy e passa a ser Queen Ivy. Mas isso aconteceu só nessa realidade. Só que isso não passou despercebido, porque aquilo que eu disse da DC estar estruturando a personagem é só modo de falar, porque o que eles estão fazendo na verdade é basicamente pegando as características dela daquela realidade e trazendo pro universo regular. E mesmo sem ler essa série de DC's Bombshells, eu sei que ela é boa, porque sinceramente, você já viu alguma história ruim da Segunda Guerra Mundial? Quer dizer, sem desmerecer a tragédia que é esse evento histórico, né? Mas não tem histórias de ficção ruins sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, como eu disse, infelizmente essa série nunca chegou aqui no Brasil. Então a gente só pode imaginar mesmo, ou ler um scan. E aí, tá gostando das aquisições e do bate-papo? Já curtiu o vídeo e se inscreveu no canal? Sim? Ah, beleza então. A próxima aquisição então é Superman Voltar a Morrer. Mas por que eu comprei essa edição aqui sem fazer a menor ideia do que ela se trata ou nunca ter ouvido falar dela? Além de, claro, o Superman ser meu personagem favorito, essa aqui ser uma história curta e fechada, e eu ter pago muito barato nessa edição, e os artistas envolvidos nessa história aqui que são simplesmente fantásticos. Sério, olha só os nomes que estão por trás dessa edição. Primeiro a gente tem o J.M. DeMatteis, que é simplesmente o responsável pela Liguinha Cômica. Caso você não saiba o que diabo seja a Liguinha Cômica, depois dá uma assistida naquele meu vídeo sobre o Besouro Azul, que lá eu explico direitinho que história é essa. O segundo nome aqui então é o Liam Sharp, que eu particularmente conheço pela fantástica fase dele na Mulher Maravilha, que saiu pelo Renascimento DC. E também pelo Lanterna Verde do Grant Morrison, que eu nunca vou esquecer que quando o Morrison foi anunciado nesse título do Lanterna Verde, a galera já ficou, que tipo de viagem psicodélica vai sair disso? E ele logo disparou que os leitores podiam ficar tranquilos que essa fase dele no Lanterna Verde não ia ter nenhuma viagem psicodélica que nem nos trabalhos anteriores dele. Só que daí, logo na capa da terceira edição, a gente teve nada mais que o Hal Jordan dando voz de prisão pra Deus. E porra, mano, vai se fuder, que bagulho sensacional. Sensacional, mas ele passou uma fake news mesmo, porque essa fase dele acabou tendo, sim, suas brisas filosóficas. Mas enfim, o terceiro responsável aqui então é o Alex Sinclair, que é sem dúvida um dos maiores e melhores coloristas da atualidade. Poxa, eu mesmo tenho muitos trabalhos assinados por ele na minha coleção. Não vou citar nenhum trabalho particular dele aqui, porque são todos muito foras, mas o Eu do Futuro vai deixar passando aqui alguns exemplos. Mas o que eu pensei na hora de comprar isso aqui sem
conhecer a história e também sem ler a sinopse, porque, bom, a edição não tem a sinopse também. Mas eu olhei essa capa aqui, o título, e fiquei pensando no quão pesada e agorenta essa história deve ser. Porque, pensa assim, o cara já tinha morrido nos anos 90. Então, o próprio Superman sabe o valor da vida dele, e as pessoas sabem como que é o mundo sem o Superman. Um mundo sem esperança. Então, pra gente chegar numa situação de voltar a morrer, quer dizer que o bagulho ficou louco mesmo. Mas eu também senti um certo conforto filosófico dessa história. Porque, olhando de novo a capa e o título, eu acabei me lembrando daquela história O que Aconteceu com o Homem de Aço. Que, se você não conhece essa história, simplesmente saiba que essa é uma das melhores do Superman. E eu não gosto de dizer isso, mas certamente deve ser uma leitura obrigatória. Bom, pelo menos pra todo fã do Superman, ela é obrigatória. E acho que é pouco dizer que ela é linda, sensacional e emocionante. Mas se você quiser outro motivo pra ler essa história, eu acho que vale dizer que ela é escrita pelo Alan Moore. Então, se com tudo isso eu ainda não te convenci a ler essa história, eu não sei mais o que dizer. Porque a Panini publicou essa história algumas vezes nessa última década. Saiu no encadernado que vem junto com a história Para o Homem que Tem Tudo. Outra escrita pelo Alan Moore, que também é uma das melhores do Superman. Mas isso é só um adendo. O lance é que você pode encontrar esse encadernado da Panini por uns R$20 facilmente. Mas enfim, acho que agora eu acabei dando uma super volta e no final, como eu não li essa história aqui ainda, eu posso estar falando só besteira. Você que já leu essa história aqui é livre pra falar, ó, tá moscando, não tem nada a ver com o que você falou aí. Mas de qualquer forma, o importante pra mim é ler Superman. Então, independente de eu estar certo ou errado nessa minha brisa, eu vou ficar muito feliz de ler essa história aqui porque eu acho que ela no mínimo vai ser boa. A próxima aqui então é Feliz Aniversário, Feliz Obituário, publicação da editora Conrad do selo HQ para Todos. Esse selo tem como objetivo trazer boas histórias em quadrinhos por um preço acessível. E se eu não tiver enganado, essa aqui é a primeira edição desse selo, que trouxe nada mais nada menos do que o Rafael Calço e Jefferson Costa para inaugurar ele, que são os dois autores responsáveis pelas aclamadas edições do Jeremias pelo selo Graphic MSP, que caso você não tenha lido ainda, se faça esse favor, porque elas são fantásticas. Assim, eu particularmente acho que o segundo volume não é tão bom quanto o primeiro, mas ainda assim é um quadrinho acima da média que vale muito a pena ser lido. E agora no segundo semestre de 2023 está para sair a terceira edição, então fica aí a dica. Mas então, voltando para Feliz Aniversário, Feliz Obituário, essa aqui vai ser uma daquelas reflexões sobre vida e morte, que eu já comentei algumas vezes aqui no canal que esse tipo de história me atrai bastante. Porque eu particularmente gosto dessas histórias que são brisas filosóficas e reflexões sobre a vida. Então, como é um quadrinho baratinho, eu acho que isso aqui vale muito a pena se você tiver a fim de fugir um pouco das suas leituras habituais. E é engraçado que mesmo isso aqui sendo baratinho, eu acabei pegando por um valor menor que o de capa. Porque sim, eu sou um grande rato de descontos e isso não é passível de julgamentos. A próxima aqui então é Coringa, Advogado do Diabo. Outra história do Coringa e também outra história engraçada sobre um sebo. Porque eu comentei anteriormente aqui sobre aquela minha história com a Mulher Gato. E com essa edição em particular aqui do Coringa aconteceu um lance bem parecido. Foi numa vez que eu fui num sebo lá na Avenida Paulista, que eu fui tranquilo pra ver os quadrinhos e acabei encontrando essa edição aqui. Que eu também nunca tinha visto ou ouvido falar, só que eu olhei a capa, achei interessante e pensei, tá, vou levar. Só que aí quando eu fui no caixa, eu perguntei pro cara lá, quanto que custa isso aqui? Aí ele pegou o quadrinho assim e me falou, R$20. Aí eu pensei, mano, não, tá de sacanagem, né? Eu olhei o preço aqui na capa de R$5,90 e pensei, porra, mano, o cara quer me cobrar 20 conto por uma revista de 6? E nem adianta você me falar, é um item raro, valorizou, é antigo e não sei o que. Já falei, já disse muitas vezes que você paga o tanto que você acha justo por um quadrinho. Mas pra mim, Cisco, eu nunca vou achar justo você pagar mais do que o preço de capa por um quadrinho. A minha preferência é sempre pagar menos do que o preço de capa. Tem até um lance de que uma vez eu vi um cara que revende quadrinhos assim, não como loja, como pessoa física mesmo, que ele arruma um monte de quadrinhos e fica revendendo pra galera. Daí uma vez eu vi esse cara pistolando pra cima de um pessoal num grupo, dizendo coisas, vocês reclamam dos preços, mas vocês não sabem como funciona esse negócio. Que às vezes a gente paga um valor alto no lote por causa de alguns itens específicos que valem muito, só que depois os outros ficam encalhados por muitos anos. Teve até uma vez que, não sei se foi esse mesmo cara ou se foi uma outra pessoa diferente, que comentou uma coisa do tipo, eu tô com uns itens aqui em estoque há mais de 10 anos e nem sei se vou conseguir me livrar deles algum dia e não sei o que. E mano, esse tipo de conversa não cola comigo porque eu sei a verdade. Porque um cara pega um gibi desse aqui e quer vender ele por 30, 40, 50 reais. Porque ele jura de pé junto que esse quadrinho vale isso. Mesmo que o preço de capa seja quase 10 vezes menos que aquilo. Daí vem o argumento, não, valorizou e não sei o que. Só que ninguém quer pagar esse valor astronômico por esse quadrinho. Só que o cara continua naquela, vale isso, vale isso. E passa lá 10, 20, 30 anos com aquele quadrinho
vinham custando 30, 50, 60, 70 reais. E bom, eu sou contabilista. No caso, sou formado em técnico em contabilidade. E agora sou um futuro contador, porque estou fazendo a graduação em ciências contábeis. E eu posso dizer com certeza que a pessoa ficar muito tempo parada com um item em estoque vai fazer ela perder mais dinheiro do que ela vai ganhar se ela conseguir vender aquilo um dia. Mesmo colocando uma suposição assim, ele conseguiu o item e já colocou de cara 30 reais. Daí foi passando os anos e ele foi aumentando. 2 anos ele aumentou por mais 10 reais, mais 10, mais 10. Aí vamos dizer que daqui 10 anos ele conseguiu vender por uns 100 reais isso aqui, que inicialmente ele tinha marcado como 30 reais. E eu consigo dizer com certeza, assim, com demonstrar em conta mesmo, e evidenciar os números, que esse valor que ele conseguiu com essa venda não chega nem perto do tanto que ele gastou por manter aquilo em estoque. Obviamente eu não vou demonstrar essa conta aqui agora, porque ela dá muito trabalho e isso também não ia me render nenhum crédito na universidade, ou algum ponto na média, porque se não ficou claro ainda, eu sou um universitário que embarca em qualquer uma por um pontinho extra. Outro dia mesmo eu fiz um puta trabalho extenso pra valer um pontinho extra na média. Mas enfim, é esse meu conhecimento que faz eu pouco me fuder pro choro dos mercenários livres. Mas isso pra mim seria meio que um debate técnico. Se você não estiver satisfeito com isso, pode me refutar com números, ou pode simplesmente aceitar o que eu falo quando eu digo que você paga o preço que você acha justo e eu pago o preço que eu acho justo. A moral disso tudo então é que eu paguei menos de 5 reais por essa revista aqui e fiquei muito feliz por isso. Sobre a história em si, eu tenho pensamentos mistos sobre ela, que vale mais a pena eu abordar eles profundamente num vídeo específico. Então aguarde que vem aí. Não sei quando, mas vem aí com certeza. Seguindo com as aquisições, então consegui Super-Homem Morcego de Aço e Batman Cidadão Wayne. 2 títulos daquela série da Abril, Túnel do Tempo, que é basicamente aquele selo Elseworlds da DC Comics. Que caso você não conheça o No Túnel do Tempo ou o Elseworlds, isso aqui é basicamente mundos paralelos. Elas são histórias fechadas de realidades alternativas, que muitas vezes são muito viajadas. Essa aqui, por exemplo, então, é uma realidade onde o Superman é o Batman. E isso me faz pensar, sem ler a história obviamente, que se o Superman fosse criado em Gotham, ao invés de ir numa fazenda no interior com pais amorosos, acho que muito provavelmente o mundo estaria lascado. Mas tem uma discussão que eu acho muito interessante, que diz que, independente da realidade, o Superman sempre vai ser uma pessoa boa. Com exceção, claro, da Terra 3, da Terra de Injustice e da Terra X. Essa Terra X, ou Terra 10, caso você não conheça, é a realidade onde os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo que o nazismo faça parte daquela realidade, não dá pra chamar um nazista de bom, né? Puta que pariu. Enfim, a questão então é que o Superman é essencialmente uma pessoa boa e isso é uma constante no multiverso. Isso já era uma questão discutida há muito tempo entre os fãs do Superman. Tem um grupo no Facebook de fãs do Superman que eu acho muito bacana. E lá, eventualmente, a galera sempre chegava nessa resenha. Mas, fora as especulações dos fãs, essa teoria foi meio que abordada dentro da série Relógio do Juízo Final, que, pra todos os efeitos, é uma sequência de Watchmen e, ao mesmo tempo, uma carta de amor ao Superman e aos super-heróis. E, ironicamente, apesar do Superman ser a peça fundamental dessa história, a Panini colocou o Batman na capa do encadernado nacional. E eu nunca vou superar isso. Bom, então, obviamente, eu não ia perder outra interpretação do meu personagem favorito. E essa outra aqui, do Batman Cidadão Wayne, a única coisa que eu sei é que ela é inspirada no filme Cidadão Kane, que é considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos. E eu posso dizer com certeza que isso é muito justificado. Caso você não tenha assistido Cidadão Kane ainda, você tem que se fazer esse favor e assistir. Assim, apesar de eu eventualmente estar falando aqui de coisas que você tem que ler, que você é obrigado a assistir, eu não gosto de dizer isso. Acho até que é uma certa besteira você falar que tem alguma coisa que você é obrigado a assistir ou ler. Mas tem materiais, tem obras que não tem outra forma de descrever elas. E com certeza Cidadão Kane é uma delas. Então, se esse quadrinho aqui for metade do que Cidadão Kane é, ele já vai ser fantástico. Bom, acho que a essa altura do campeonato vocês já devem estar cansados de saber que o Superman é meu super-herói e personagem favorito. E depois de ter pistolado aqui contra os especuladores e os mercenários livres, acho que vocês vão ficar felizes de saber que eu consegui Surfista Prateado e Super-Homem, O Incrível Hulk vs Superman e Super-Homem e Quarteto Fantástico. E eu paguei menos de 5 reais em cada uma dessas edições. Acho que isso foi o mais fantástico de todos. Sério, acho que essa minha passada no sebo foi uma das mais felizes da minha vida. Não sei se esses são todos os crossovers do Superman com o universo Marvel, tirando, claro, aquele Marvel vs DC e Liga da Justiça vs Vingadores. Posso dizer com certeza que tá faltando pelo menos aquela do Superman vs Homem-Aranha, que foi o primeiro crossover entre os heróis das editoras. Só presta atenção no que eu falei agora, que foi o primeiro crossover entre os heróis das editoras. Porque muita gente não sabe, mas o primeiro crossover entre DC e Marvel, na verdade, foi uma colaboração para fazer uma adaptação de O Mágico de Oz. E eu tô comentando isso agora, além de ser um fato curioso muito interessante, porque uma vez eu tava no evento nerd e tava meio que rolando um quiz, onde o cara lá no palco fazia umas perguntas aleatórias de cultura pop, e se você acertava, você ganhava um prêmio. Daí o cara perguntou qual foi o primeiro crossover entre DC e Marvel. E eu falei, foi O Mágico de Oz. E o corno falou que eu tava errado e passou o prêmio pra próxima pessoa que acabou falando Superman e Homem-Aranha.
Mas essa não foi a primeira vez que me sacanearam num quiz desses. Mas essa outra história eu conto numa outra oportunidade. De qualquer forma, uma coisa que eu posso falar com certeza sobre esses crossovers, no caso esses aqui, é que você não tá perdendo nada por não ter eles. Caso você não tenha, né? E eu digo isso no sentido de que sua vida não está sendo afetada por não ter eles, da mesma forma que ela não vai mudar quando ou se você conseguir eles. Da mesma forma que a minha não mudou, pelo menos por eu ter conseguido eles. Só que a verdade é que eu, como um grande fã do Superman, fiquei muito feliz de ter essas edições aqui. O que é maravilhoso pra mim. Só que antes de conseguir elas, eu não tava nada desesperado ou doído por não ter essas edições. Se eventualmente você acabar encontrando alguma dessas edições aqui num preço que você acha justo pagar, sucesso. Mas se não, acho que não faz diferença, né? E pra variar um pouco aqui nas aquisições, eu consegui a morte do Superman, especial de 30 anos, que eu fiquei muito feliz de ter conseguido por menos da metade do preço de capa. Mas vamos lá, esse especial aqui não vai mostrar a morte do Superman em si, é só um especial de aniversário mesmo, que no caso vai trazer 4 contos sobre a morte do Superman. Acho que o principal deles é aquele sobre o John Kent, o filho do Superman, porque ele não existia naquela época, então essa aqui foi a oportunidade de mostrar como que o filho do Superman reagiu à morte do seu pai. Porque, pensa só, a morte de um pai já é um evento muito traumático na vida de uma pessoa. E eu digo pessoa, não criança. Porque, independente da idade, a morte de um pai é um negócio muito pesado mesmo. Agora, ver o seu pai morrendo num evento tão fatídico que nem esse, que no final das contas as pessoas começaram a celebrar isso. Celebrar no sentido que eu digo é porque o Superman conseguiu impedir o apocalipse. Aquele monstro que ia destruir o mundo. Então, nós, pessoas comuns, ficamos tristes pela morte do Superman, mas celebramos sua vitória. Só que pro menino John não tem celebração, ele perdeu o pai, porra. Então a gente vai ver isso aqui nessa história. Eu confesso que uma grande falha no meu caráter como grande fã do Superman é nunca ter lido A Morte do Superman. Porque, bom, esse quadrinho saiu quando eu nem era nascido e os formatinhos quando saíram no Brasil nunca foram fáceis de ser encontrados. Daí quando a Panini lançou aquelas 2 edições em capa dura, foi uma época que eu tinha zero condições de comprar uma edição em capa dura. Ainda mais aquelas 2 edições de luxo, que eu acho que eram R$100 mais ou menos cada uma. Mas então a gente chega em 2022, que o meu poder aquisitivo aumentou um pouquinho por eu estar trabalhando, só que a Panini pega e lança A Morte do Superman em ônibus. E acaba quebrando minhas pernas com esse camalhaço que custa uns R$500. E eu, como muita gente, estava na esperança de que a saga do Superman chegasse pelo menos na morte do Superman. Eu, pelo menos, esperava que chegasse até mais adiante. Só que então a gente foi lá e levou outra rasteira com o cancelamento da saga do Superman na edição 24. O que é muito, muito antes de chegar na morte do Superman. Mas se você estiver interessado mesmo, você pode ler isso aqui sem ter lido A Morte do Superman. Eu acho até que vai ser interessante, porque com isso aqui você vai entender o peso emocional que foi esse evento. Só que se você estiver na fissura mesmo pra ver A Morte do Superman, eu posso te recomendar aqueles filmes animados que adaptaram essa história. Primeiro teve A Morte do Superman em 2007, e o título original era Superman Doomsday, só que no Brasil eles deixaram mais dramático então. E depois disso teve o filme A Morte do Superman de 2018, que prometia ser uma adaptação mais fiel. Daí no caso eles dividiram então em 2 filmes, esse primeiro de 2018 e o Reinado do Superman saiu em 2019. E eu particularmente curto mais esses 2 do que a versão de 2007, mas eu acho que os 3 são muito bons mesmo assim. Então se você estiver interessado pode ver eles no HBO Max. Continuando aqui então, eu consegui Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento. E essa é pra contrariar aqueles que acham que eu só vivo de DC aqui no canal. Mas essa aqui é a edição da Editora Abril, que ela lançou em 91. Só que a Panini já tinha republicado essa história aqui no encadernado capa dura em 2013 por uns R$20. E como eu já disse aqui no canal, em 2013 foi o ano que eu comecei a colecionar quadrinhos. E nessa época eu só tinha R$20 pra gastar com quadrinhos por mês. Então sempre que eu ia na banca eu acabava vendo essa capa aqui. E apesar de achar ela foda e ficar interessado na história, eu simplesmente não tinha condição de pegar ela. Nisso os anos foram passando e eu acabei nunca encontrando essa edição da Panini por um preço convidativo. Até que agora em 2023 a Panini acabou relançando essa história numa edição de super luxo. O preço de capa dela é uns R$75. Ou seja, outra rasteira em mim, porque eu com certeza não ia pagar esse tanto de dinheiro nessa história. Mas nessa minha passada em sebos eu acabei encontrando essa edição aqui super baratinha, o que pra mim foi um baita sucesso. Eu já disse isso algumas vezes aqui, mas eu não importo com essa questão da capa, do material, se a capa dura, o tipo de papel, etc. Pra mim o importante é ter a história mesmo. Então consegui uma baita aquisição. A próxima aquisição aqui então é O Fantasma da Ópera em São Paulo. É uma publicação da editora Zapata Edições feita pela Larissa Palmieri e o Al Stefano. Mas na verdade esse quadrinho aqui foi financiado pelo Catarse. Se você não conhece o Catarse, lá é uma plataforma de financiamento coletivo. Ou seja, os artistas inscrevem esses projetos lá para angariar recursos e tirar esses projetos do papel. A questão então é que o Catarse é um ótimo lugar para você encontrar materiais alternativos ou se você estiver interessado de apoiar o cenário local de artistas. De qualquer forma, a campanha de O Fantasma da Ópera em São Paulo foi muito bacana. Funcionou basicamente como uma pré-venda da editora, mas foi bom porque na recompensa aqui, ó, veio autografado o quadrinho.
autografado pra todo mundo. Eu acabei me encontrando com a Larissa Palmieri, a roteirista dessa história aqui, e foi muito bacana, porque ela é muito gente boa. Eu só não conhecia nenhum trabalho dela até então, mas eu conhecia sim trabalhos do Al Stefano, que inclusive foi por causa dele que eu apoio o projeto. Eu conheci o Al no evento de quadrinhos em São Paulo no começo do ano, e nesse evento eu peguei com ele Os Piratas do Cangaço, que é uma história fantástica de uma realidade onde o mundo tá praticamente submerso, e nesse contexto os cangaceiros do Nordeste, que aqui na verdade é um grande arquipélago, acabam se tornando piratas. E porra, essa história é muito boa mesmo. Se você tiver a oportunidade de ler essa história, leia, porque vale muito a pena. Nela, o Al faz o roteiro e os desenhos, e ele manda muito bem. Por isso que eu já sei de cara que essa história aqui vai ser no mínimo muito boa. A próxima aquisição aqui então é o livro Contabilidade Rural, do José Carlos Marion. Calma, eu tô zoando. Na verdade, esse livro aqui eu peguei na biblioteca da universidade esses dias. Só achei que ia ser engraçado mostrar ele aqui. Mas também serve pra vocês verem que, infelizmente, o Universitário Nerd não pode sobreviver só de quadrinhos. Então, depois dessa palhaçada, eu vou mostrar agora a minha última aquisição do mês de julho, que foi o jogo Monstros e Tesouros. Isso aqui é um card game 100% brasileiro que funciona basicamente como um RPG de cartas. No caso, você vai ter toda a emoção de um jogo de RPG, tipo a aflição da rolagem de dados, a aflição de enfrentar monstros perigosos e aquela sensação de glória por suas conquistas. Só que tudo isso com cartas, ao invés de um sistema complexo de RPG. Esse jogo aqui foi desenvolvido pelo Luiz Scotts, que estava pensando na ideia dele desde os anos 2000, mas só foi sair do papel mesmo em 2021, quando ele botou o projeto para financiamento no Catarse. Se você joga RPG ou conhece pelo menos, deve saber a dificuldade que é reunir os seus amigos para jogar essa porra. Então esse jogo aqui vai partir do princípio de ser uma coisa mais simples e dinâmica de aprender e jogar. Claro, sem perder a emoção de uma aventura de fantasia medieval, com dragões, goblins e orcs. Com Monstros de Tesouros você pode jogar então sozinho ou com até 4 pessoas. Eu já joguei aqui umas tantas vezes desde que comprei e é muito bom mesmo. Se você curte esse tipo de história de fantasia medieval, já joga RPG ou sempre teve vontade de jogar só que nunca conseguiu efetivar isso, eu super recomendo esse jogo. Como eu disse, o jogo foi financiado pelo Catarse então em 2021, só que agora em 2023 o Luiz trouxe uma expansão para esse jogo, que novamente foi financiado pelo Catarse. No caso então foi nessa campanha da expansão que eu consegui o jogo original, porque bom, a expansão só vai chegar em 2024, porque foi financiada agora no meio do ano, mas o jogo original já estava disponível. Então nas recompensas lá da expansão, por padrão você recebeu o jogo original mais a expansão quando chegasse a expansão. Mas lá dizia que você podia entrar em contato com o Luiz para ele te mandar o jogo original que já estava disponível, ao invés de ter que esperar até o ano que vem para chegar tudo junto. Então foi isso que eu fiz, já recebi e já tô jogando. Essa campanha da expansão já foi encerrada então agora no mês de julho. Mas caso você tenha interesse de adquirir esse jogo aqui e a expansão, eu vou deixar o link dessa campanha de apoio tardio aqui na descrição do vídeo, que basicamente traz de volta todas as recompensas da campanha da expansão, que no caso tem a versão só com a expansão, tem a versão da expansão com o jogo original, e também tem uma versão só com o jogo original se você quiser. Por caso você queria adquirir ou também só conhecer mais do jogo. Se por acaso você também quiser que eu fale mais profundamente sobre esse jogo e minha experiência com ele, deixe um comentário aqui embaixo pedindo isso que eu vou fazer com o maior prazer do mundo. Mas caso ninguém comente isso e me surja a vontade de fazer esse vídeo, eu vou fazer ele mesmo assim em poucas ideias. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e por favor não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Também pode comentar agora o que você achou das minhas aquisições, o que achou desse monte de coisa aleatória que eu falei, ou também pode falar o que você comprou no mês de julho, se é que você ainda lembra o que você comprou há tanto tempo atrás. Como sempre, você também pode comentar críticas, elogios, sugestões, fica à vontade que o momento é seu. Beleza? Então até a próxima!